Para ser feliz no ar, chegando até você agora. Deus abençoe sua vida, sua história, o seu coração. Olha, quero dizer para você que o programa de hoje foi pensado, foi rezado com muito carinho por você, pensando em você. Rezei por você, rezamos por você. E eu tenho certeza que nesse programa Deus vai falar com você, Deus vai orientar você, vai falar o teu coração. Então já abra não, como dizia São João Paulo II, escancare as portas do teu coração para receber tudo que Deus quer fazer em você nessa noite, em você mesmo. Ele quer te levantar, Ele quer te orientar, Ele quer te formar para o bem. Nós estamos nessa série, você sabe, falando sobre as virtudes. E dentro dessa série sobre as virtudes, nós estamos falando também sobre o temperamento. E olha só que ironia do destino, gente. Você que acompanha a TV Canção Nova e que acompanha nas manhãs o programa Sorrindo para a Vida, nesses dias o padre está participando, pregando no Sorrindo para a Vida, né? O Márcio Mendes está de férias. E nessa semana eu estou fazendo uma dinâmica falando da proteção emocional. E muitas pessoas me pediram, padre, fala dos temperamentos também no programa. Falando sobre as emoções e também conversando com a equipe lá. Eu discerni que também deveria introduzir esse assunto lá, e hoje falei também sobre os temperamentos. Na quinta e na sexta também vou falar sobre os temperamentos lá. Está sendo muito bom também, que é um assunto fantástico, é um assunto diante do qual a gente precisa se inteirar, a gente precisa conhecer. Autoconhecimento não faz mal para ninguém, pelo contrário, quando a gente se conhece mais e melhor, a gente consegue perceber o que a gente precisa melhorar, o que já é bom e a gente precisa potencializar. E a gente também para de se culpar excessivamente por realidades que são naturais, que fazem parte da configuração da nossa estrutura mineral, orgânica enquanto pessoas. Olha só, você sabe que o programa Para Ser Feliz, ele é feito desse primeiro bloco, que está um pouquinho maior agora, por causa da propaganda eleitoral gratuita, que vai até quase 8h30, depois um break ali rápido, alguns minutos de propaganda eleitoral gratuita. Mas no primeiro bloco o padre sempre introduz o conteúdo, e no segundo bloco, você é quem faz acontecer o nosso programa. Através da sua mensagem via rede social, Instagram, Facebook, Twitter, tua mensagem via WhatsApp, eu estou aqui para ser padre para você, para abençoar você, para responder as suas dúvidas. Então já vai se preparando para você enviar daqui a pouquinho sua mensagem para nós via rede social, via WhatsApp. E como eu já introduzi, eu estou falando sobre os temperamentos. E hoje nós vamos falar sobre o temperamento colérico. Já expliquei que são 4 os temperamentos, né? E nós não estamos falando só do temperamento. O padre está falando do temperamento, apresentando aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório chamava de defeito dominante, ao qual o nosso temperamento às vezes nos inclina, e também apresentando virtudes que a gente precisa cultivar para, de fato, o nosso temperamento ser educado e a gente vencer os defeitos, aquelas realidades que querem nos aprisionar no mal. E eu dizia hoje no Sorrindo para a Vida, e repito, que você mesmo. Você pode ser melhor, você pode ser uma pessoa melhor, um padre melhor, um pai melhor, um ser humano melhor. Então não se contente com o seu pior, não aceite ser dominado por aquilo que não é bom, por vícios, por realidades negativas, tá certo? Quero acolher com muito carinho a Juliana Moraes. Muito bem-vinda, Ju. Obrigada, padre. Que bom ter você aqui com seu look hoje. Sempre, né, Rosinalva? A Juliana aqui arrasando com os looks. Eu não entendo muito, mas eu vi que tá legal. A Rosinalva que entende ali, que tá dizendo que tá show. Bem-vinda, Ju. Obrigada, padre. Deus ilumine. Amém. Muito bom estar aqui. Como está sendo para você, Juliana, refletir? Sei que você trabalha também na formação aqui dentro da Canção Nova, então a gente já lida com essas questões dos temperamentos. Mas como está sendo para você essa temporada nossa aqui, refletindo sobre temperamento, sobre virtude? Eu te pergunto porque depois eu vou falar como é que está sendo para mim. Mas eu quero ouvir você. Bom, para mim é um assunto que eu gosto demais, né? Eu leio muito sobre, pesquiso muito sobre, porque Santa Teresa d'Ávila dizia que a pessoa que descuida do autoconhecimento, ela está negligenciando o seu processo de salvação, né? Sim. Então eu levo muito a sério isso e, obviamente, para o meu caminho de maturidade foi fundamental e é fundamental adentrar, né, nesse caminho.
Então, eu já li alguns livros sobre as virtudes, também a conquista das virtudes, né, de Francisco Fausto. Então, é tipo fazer, como que eu posso dizer, memória daquilo que eu já tenho estudado e, obviamente, com o que o Senhor traz, vem agregar ainda mais. Sim. Então, também dentro das minhas responsabilidades na Canção Nova, que é cuidar de vocações, cuidar de vidas, Sim. que é bem exigente, responsabilizante, me ajuda muito, Padre. Então, eu chego em casa conversando com as meninas sobre o programa. Que bom, Ju. É Que muito maravilha. bom. Eu partilho com quem está em casa, que para mim está sendo muito bom. Claro, para mim pessoalmente, né, para eu me observar, porque a gente está em processo sempre, a gente está em construção. Mas você sabia que, a partir desse estudo aprofundado dos temperamentos, como sacerdote me faz muito bem, e eu hiper encorajo você, sacerdote, você, professor, a gente que lida com gente, né? Sim. Me fez, quando eu estou atendendo uma confissão, por exemplo, né? Me fez entender que eu preciso compreender o processo humano, o temperamento da pessoa. Por exemplo, eu tenho que atender um colérico de um jeito, dar uma meta de um jeito, você vai entender porque já vou falar do colérico, né? Tem que atender um sanguíneo de outro jeito, tem que estimular o melancólico de outro jeito. E é bonito, né, quando a gente começa a entender a pessoa, porque eu acredito que ninguém consegue amar com profundidade se não conhece, né? Exatamente. Como é que você vai a gente ama aquilo que a gente vai conhecendo, né? Então, para mim, como sacerdote, eu preciso dizer, é algo muito profundo também. E esses dias eu estava fazendo uma homilia, interessante, né? E eu estava pregando ali e ao mesmo tempo pensando, né? Nos 4 temperamentos. Falei assim, o que será que o sanguíneo está achando disso? Será que eu estou atingindo? Aí eu falei outra coisa, falei, e agora? Será que eu atingi o colérico? Mas é legal, né? E isso mostra também o respeito que a gente tem por você, né? Porque eu estou pregando para pessoas. Eu sempre, quando eu venho aqui para o programa, eu sei que eu não estou olhando para uma câmera. Ó, você não pode ver em casa, mas tem uma câmera aqui que inclusive está bem alta, porque o padre... o padre é bem alto, né? O tripé é alto. Mas eu não estou falando com uma câmera, eu estou falando com você. E você é importante. Você é importante. Você é uma bênção. E Deus tem coisas lindas para a tua vida nessa noite e a partir de hoje também Ele quer inaugurar esse processo dentro de você. Ju, obrigado, que bom falar sobre isso. E olha, vamos falar então sobre o temperamento colérico. Existem 4 temperamentos básicos. Os estudiosos, muitos estudiosos, sobretudo no final do século passado, no começo desse século, como eu expliquei nos programas anteriores, tentaram desenvolver outras conceituações, além da clássica dos 4 temperamentos, colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Mas hoje, muitos desses estudiosos, tratadistas, né, voltaram à conceituação clássica, que remonta a Hipócrates, que é conhecido como o primeiro médico, né? Os médicos, quando se formam, fazem o juramento de Hipócrates. Ele viveu nos séculos 5 e 4 a.C. E essa conceituação, é claro que o padre não quer colocar ninguém numa caixinha, né? Eu estou usando como base o livro do padre Royal Marin, que é um dos expoentes hoje no mundo, no nível de teologia, também mística, e é professor na Universidade de Salamanca, o livro que é Tratado da Perfeição Cristã, se eu não me engano. Eu me confundo, é Tratado da Perfeição Cristã ou Teologia da Perfeição Cristã, né? Ele fala sobre os temperamentos e ele está estou me baseando nele, melhor dizendo, na minha reflexão. E ele diz o seguinte, que geralmente, depois de todos esses estudos, ele é professor universitário há muitos anos, né? E ele disse que depois todas essas conclusões e esse retorno à conceituação clássica dos 4 temperamentos, que geralmente a gente tem um temperamento que predomina e um outro que está ali na base, trazendo o equilíbrio, né? E o temperamento colérico, sobre o qual o padre vai falar hoje, é conhecido pelo símbolo do fogo, né? O melancólico é conhecido como símbolo da terra, eu vou falar semana que vem. O fleumático, símbolo da água, eu falei semana retrasada. O sanguíneo é simbolizado pelo ar, esses elementos, né? Eu falei semana passada. Então hoje eu vou falar do colérico, que é simbolizado pelo fogo. Já adianto que existem muitos santos coléricos canonizados. São João Bosco, São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola. Gosto demais desses 3, né? É um temperamento exigente. É um temperamento... O fogo, por que é simbolizado pelo fogo? Porque o fogo ele vai consumindo tudo que tem na frente, né? O temperamento colérico é geralmente aquele temperamento dos líderes, né? O colérico, ele tem muitas habilidades e tem alguns defeitos, sobre os quais eu vou refletir, levando você a compreender o defeito dominante.
Mas o colérico, geralmente, ele é o líder, ele é rápido, ele é idealizador, ele tem iniciativa, ele é sagaz. O que é a sagacidade? É a capacidade de, com prontidão, perceber um problema e já ter uma solução para resolver, né? O colérico geralmente é líder, né? Os outros temperamentos desenvolvem a liderança por virtude, mas a liderança biológica que a gente fala, muitas vezes pertence a quem tem um temperamento colérico. São aquelas pessoas resolutivas, né? Que resolvem. São aquelas pessoas que têm iniciativa, que têm sagacidade, que geralmente tem, como a gente fala no popular, o estupim curto, né? O colérico, ele perde a paciência com facilidade, ele é mais inclinado à ira, porque ele é muito rápido para concluir, para resolver as coisas. Muitas vezes ele acaba não tendo paciência com quem é mais lento, ele não gosta de explicar 2 vezes a mesma coisa, ele é muito fixado às suas próprias ideias, né? Sabe aquela pessoa que chega e gosta de marcar território e é teimoso? Às vezes ele entra numa briga sabendo que o lado dele não está certo, mas ele vai até o fim, porque ele tem estupim curto. Ele não gosta de guardar as coisas, ele já fala o que ele pensa, né? Tem um senso de justiça muito aguçado, né? Tem muita energia. Ele tem muitas habilidades importantes, mas ele tem também tendências que o arrastam a vícios, que o arrastam, como eu disse, a ira, a impaciência, a autossuficiência. O colérico, ele tem uma grande facilidade de analisar e ver o defeito dos outros, ver o que está errado na igreja, na esposa, no filho, mas ele tem muita dificuldade de perceber o seu próprio defeito. Ele tem muita dificuldade de ter uma resistência a ser ensinado, né? A se deixar conduzir. É aquilo que a Bíblia dizia, né? A dura cerviz, geralmente, se ele não é trabalhado pela graça. Eu estou falando das inclinações naturais, tá? Sem querer ofender ninguém, óbvio, mas eu estou partindo de bases científicas também, né? Ele tem muita dificuldade de ser ensinado, uma resistência, né? É um bom líder, mas muitas vezes tem dificuldade de ser liderado. Então tudo isso, todas essas inclinações, essas tendências biológicas, elas acabam arrastando o colérico para um defeito dominante, que é o orgulho. O orgulho que se manifesta na autossuficiência, o orgulho que se manifesta na raiva, o orgulho que se manifesta na impaciência. O colérico, muitas vezes, quando ele não é trabalhado, ele é aquele tipo de pessoa que inconscientemente está dando ordem para Deus. Ó Deus, você tem que fazer isso, viu, para o mundo ser melhor. Ó Deus, você tem que fazer isso na minha vida assim até dezembro, tá? Acho que Deus olha e fala, tá certo. Ele tem uma tendência à insubordinação. Mas veja bem, isso é tendência. E a gente precisa entender que a gente não precisa ser definido pelo temperamento, pelas más inclinações de maneira fatalista. Não, eu preciso educar o meu temperamento. Eu preciso elevar as minhas más inclinações à estatura do Cristo, o homem perfeito, o ser humano perfeito. Eu não tenho que continuar sendo um cavalo dentro de casa, tratando a minha esposa mal, o marido, no caso da esposa, os filhos. Eu preciso educar o meu temperamento. Padre, eu sou assim, na minha família todo mundo era assim, mas filho, está na hora de mudar. Ser deselegante, mal educado, isso não vai trazer coisas boas para você. Pelo contrário, é preciso educar o temperamento através da prática da virtude. Você lembra que nós estamos na série falando sobre as virtudes? É preciso educar o próprio temperamento pela prática da virtude. É preciso elevar o temperamento à ordem do amor. Eu gosto tanto dessa expressão de Santo Agostinho, ordo amores. Ele dizia que toda a nossa inclinação, os apetites humanos precisam ser elevados à ordem do amor, onde Deus está. Eu dizia no programa Sorrindo para a Vida, semana passada, citando também Santo Tomás, que eu gosto muito, de Aquino, na Suma Teológica. Santo Tomás, em uma parte da Suma Teológica, ele nos ensina que quando a gente ama, age com caridade, a gente está incorporando o caráter de Deus, o jeito de agir de Deus, né?
mais que quando a gente age com orgulho, dominado por esse orgulho, por essa autossuficiência, olha que forte, nós estamos incorporando o caráter do diabo, porque ele é o orgulhoso por excelência, o que se rebelou contra Deus. Está vendo como é sério? Então, o defeito dominante do colérico é o orgulho. E qual é a virtude, padre? Porque eu quero te levar a encontrar o defeito dominante, né? Ajudado aqui pelo Royo Marim. Quero te ajudar a olhar para você mesmo, não para te humilhar, não para fazer você se culpar, mas nós não vamos parar na constatação do defeito dominante, filho, filha. Nós vamos enxergando essa inclinação, a entender qual é a virtude que a gente precisa desenvolver para atacar esse defeito dominante e vencer. E veja bem, quando você ataca o defeito dominante, desenvolvendo uma virtude ali contrária àquele defeito, outras virtudes vão diminuindo, defeitos vão diminuindo em você também. E outras virtudes vão começando a acontecer. É como quando você descobre a raiz de um problema, sabe? Talvez a pessoa está com uma dor no osso do rosto, uma dor de cabeça, uma dor aqui no pescoço por causa de um dente inflamado. Ela pode tomar remédio para o pescoço, não vai resolver tão bem. Remédio para dor de cabeça não vai resolver, mas quando ela vai na raiz, cura aquele dente que está infeccionado, talvez trata um canal, não sei. Todas as outras dores que não são as dores motrizes ali, que estão movendo as outras dores, são solucionadas. Então veja bem, se você e eu identificamos o defeito dominante, a má inclinação de base, para a qual as disposições biológicas, genéticas do nosso temperamento nos inclina, e se a gente resolve esse problema, muitos outros defeitos vão diminuindo exponencialmente. E outras virtudes vão aparecendo. Por exemplo, a pessoa colérica, que tende a ser orgulhosa, que tende a ficar fixada nas próprias ideias, a marcar território, que chega como fogo, às vezes não respeitando quem é mais lento, passa por cima da esposa, vai que nem um trator. Se ela vai abatendo o defeito dominante do orgulho, automaticamente ela vai ser menos teimosa, vai saber escutar mais. Automaticamente ela vai fazer mais silêncio, porque às vezes uma penitência para o colérico bonita é o silêncio. Porque ele pensa e já quer falar, né? Ele tem um senso de justiça muito aguçado, eu vou falar desse senso de justiça também. Então, qual que é a virtude que o colérico precisa cultivar? Aquela que eu sou apaixonado, que é chamada de rainha das virtudes, que é a humildade. Se o colérico cultiva a virtude, a rainha das virtudes, que é a humildade, se ele vai aprendendo a se submeter a Deus, aos outros, se ele vai aprendendo a aceitar ajuda, a buscar conselho, se ele vai aprendendo a ser menos fixado nas suas ideias, se ele vai aprendendo a ser menos teimoso, a ser menos egoísta, menos às vezes inclemente com os outros, né? Insensível, ele vai consequentemente tornando a vida dele, os relacionamentos dele melhor. Mas como eu disse, desculpa, eu acho que eu confundi um pouco aqui o raciocínio, retornando, se ele atinge o orgulho, tudo vai diminuindo, retornando o raciocínio. Vai diminuindo a teimosia, vai diminuindo a fixação nas ideias, vai diminuindo a autossuficiência, vai diminuindo a mania de passar por cima dos outros como um trator, vai diminuindo a dificuldade de ouvir, o querer dar ordem em Deus, o querer liderar sempre, o se achar muito bom. Porque o colérico, se ele não educa o temperamento, como ele é muito realizador mesmo, muito sagaz, ele corre o risco de se interpretar como a última bolacha do pacote, né? O último refrigerante do deserto. Eu sou muito bom, padre, eu sei fazer isso aqui. Eu já sei o que tenho que fazer. É tão bom, mas está pecando contra a virtude da caridade e está, pouco a pouco, perdendo a própria salvação, se tornando alguém insuportável. Então, como eu disse, o colérico tem que ser humilde. Ele precisa se prostrar diante de Deus. Ele precisa reconhecer que ele não sabe tudo. Porque por mais que o colérico saiba liderar, um bom líder só é aquele que sabe também ser liderado. Um bom líder é aquele que sabe ouvir outros pontos de vista, que sabe se cercar de pessoas melhores, talvez, que ele naquela competência, né?
Então o colérico precisa se dobrar e entender que nem tudo que ele acha que está vendo, ele está vendo. Humildade. E a humildade que tem muitas manifestações. Às vezes a humildade vai ser ficar em silêncio, porque, padre, sobe aquele sangue. Padre, me sobe aquele sangue a hora que eu vejo aquilo. Então talvez seja a hora de você, silêncio. Espera a raiva passar. Você não é Deus para definir quem está certo e quem está errado, né? Como eu disse, o defeito dominante do colérico, que é o orgulho, muitas vezes o leva a um senso de justiça. O colérico tende a ser justiceiro, né? Não, está errado. Olha, é bonito sim você defender as pessoas que precisam ser defendidas em algum momento, mas cuidado com esse senso de justiça, porque muitas vezes esse senso de justiça vai te levar a fazer a sua justiça, não a justiça de Deus e não a justiça mesmo justa, né? Porque se você age no ímpeto da emoção, se você age inflamado pela raiva, se você age com grosseria, sem sabedoria, sem paciência, a sua justiça já se tornou injusta. Então, eu sei que agride às vezes o colérico quando ele vê uma injustiça, mas calma, espera um pouquinho, deixa isso cair dentro de você, deixa isso cair dentro de você melhor, para você, em vez de você já querer resolver e chutar o balde, está tudo errado, não, sabe, é possível dominar o seu temperamento, desenvolvendo a humildade, ouvindo mais. São João Bosco, como eu disse, era colérico. São Francisco de Sales, bispo francês, inteligentíssimo, era médico. Ele aprendeu a dominar o seu temperamento colérico, foi conhecido como santo da doçura, gente. Um homem bravo, irascível, sabe, colérico ao extremo. Santo Inácio de Loyola e tantos outros santos. Paulo de Tarso, São Paulo apóstolo, era colérico ao extremo, mas eles se submeteram a Deus, sabe? Davi era colérico também, né? Tanto que Natã, quando foi falar com Davi, não sei se ele pensou isso, mas Davi estava saindo com Betsabé, e que matou seu esposo Urias. Natã, o profeta, não foi abordar Davi já direto, olha, você pecou. Não, contou uma história. Um homem tinha só uma ovelha, um outro que tinha várias ovelhas, pegou essa ovelha desse um que só tinha uma, matou e deixou ele sem nada. O que eu faço com esse homem? Aí Davi, já colérico, né, no seu ímpeto de justiça, esse homem merece a morte. Aí Natã olhou e falou, meu amigo, esse homem é você. Aí que ele caiu em si, né? Porque o colérico, ele tem esse ímpeto, ele vê o defeito do outro, mas é preciso ter humildade, se colocar no lugar do outro, cultivar empatia. A empatia é natural no sanguíneo, no colérico já não. Mas não é porque você tem essas inclinações que você tem que se deixar definir por elas. Você tem que elevar pela virtude, pela oração, pela leitura da palavra, por assumir o caráter de Deus, amar no silêncio, se submeter, contar com os outros. Faz a penitência de ficar escutando quem é mais lento que você. Mortificação. A mortificação nos eleva. A gente diz um não para o que é ruim em nós, para que algo bom nasça dentro de nós. O amor que nos faz assumir o caráter de Deus, né? E olha, quero concluir, como eu disse que o colérico tem uma tendência à ira, à raiva, às vezes até à violência. Quero concluir citando o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais que o conquistador de cidades. Ou seja, não deixa a ira, o estupim curto te dominar. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais que o conquistador de cidades. O colérico é convidado a exercer a paciência, a humildade, para obedecer a Deus e para não colocar em xeque, em risco, a própria salvação. Ele é muito bom, mas quando está a serviço de Deus e submetido a Ele. Gente, brevíssimo intervalo, vamos agora para a propaganda eleitoral gratuita, alguns minutinhos, mas não me deixe falando sozinho. Depois dessa propaganda, volta, vamos participar juntos. Deus ilumine você, já estamos de volta. De volta com o programa Para Ser Feliz, depois aí desse rápido break. Olha, já quero começar esse segundo bloco agradecendo as cartinhas que nos chegaram. A Ninfa Maria de Andrade, lá de São Caetano, mandou uma cartinha para o padre, que alegria. Também a Nilza Fernandes da Silva, de Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado, Nilza Fernandes da Silva.
O José Fernando da Costa, de Barbacena, Minas Gerais. Olha os mineiros aqui roubando a cena. Também a Solange Marinho Gonçalves Pinto, de Alto Rio Doce, Minas Gerais, também enviaram a cartinha para nós. Obrigado, você que envia a sua cartinha. E a partir de agora, você pode enviar a sua mensagem via Instagram, WhatsApp, Twitter, o nosso endereço das redes sociais, Facebook vai estar aparecendo, se já não estiver na sua tela. Também apresento hoje para você o livro da Luzia Santiago, Canção Nova, um testemunho vivo e vivido. Ela que é a organizadora desse livro. Vou mostrar aqui para a câmera 2. Canção Nova, um testemunho vivo e vivido, livro novo, você pode encontrar no loja.cançãonova.com, junto com os outros materiais de evangelização. Estão aqui também os livros do Padre, esse livro em especial, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que muita gente tem lido, tem ajudado muita gente a lidar com esse mal do século, que é essa bendita ansiedade. Está aqui à esquerda, o Curar-se para Ser Feliz, também à direita, livros para ajudarem você a enfrentar suas batalhas, suas lutas, também pelo loja.cançãonova.com. Você pode adquirir. E também vale a pena lembrar que nós estamos na reta final do projeto Dai-me Almas, mês de outubro. Gente, essa é a última semana, se você estiver acompanhando na reprise de sexta, né, ou de quinta-feira de madrugada, o Padre agora na terça-noite, estou falando, é a última semana desse mês de outubro e a gente precisa caminhar rumo ao 100%. A Canção Nova é uma obra linda. Você que está chegando agora, você que não conhece, a Canção Nova faz um bem, gente, para muita gente, evangeliza, leva esperança, salvação, a palavra de Deus para tanta gente. Só que nós não temos propagandas comerciais. O que sustenta a evangelização da Canção Nova é a doação dos sócios evangelizadores, aqueles e aquelas que se tornam sócios e que contribuem mensalmente com a quantia que lhes é possível para manter essa obra linda. Se você quiser e puder, você que não é sócio, se torne agora, por que não? clube.cançãonova.com, você acessa e se torna um sócio dessa obra de Deus e nos ajuda. Eu conto com você, com a sua generosidade, se você quiser e puder. A gente precisa, a gente quer continuar a nossa missão. Desde já, que Deus lhe pague. E olha só, já quero receber as mensagens aqui pelo Instagram. Muita gente aqui conosco. Acabei de receber uma mensagem aqui da Ariane dizendo: reze por mim. Estou desolada porque acabou um relacionamento aqui. Ela disse, né, faltando 10 meses para casar. Ela e o noivo terminaram. Claro, filha, conte com a minha oração. Sim, muitas mensagens chegando aqui via Instagram. Eu já quero acolher algumas. Sempre o padre tenta responder algumas das mensagens que chegam aqui, né? Via Instagram. Também quero rezar pela Terezinha, que está pedindo oração, dizendo: Padre, há 15 dias eu tive uma crise de ansiedade, que eu mesma me surpreendi. Graças a Deus agora eu estou bem melhor. Tenho acompanhado o Senhor aqui também no programa, em outros locais, né? No Sorrindo, ela está dizendo. Que bom, Terezinha Moreira, obrigado, querida, pela sua mensagem, pelo seu carinho. Também quero rezar aqui pela Flávia Alves Nicolau, que está dizendo: Padre, como faço para melhorar a minha ansiedade? Flávia, eu já indiquei aqui o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, 5 passos para superar o mal do século. Eu não vou abrir tanto essa janela aqui da ansiedade hoje, porque o padre está falando mais sobre temperamento, né? Mas eu quero te dar uma sugestão. Se você quiser e puder, lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, tem uma playlist que eu criei sobre o tema da ansiedade, com palestras, também com as vezes que eu fui, esses dias atrás eu estive no Sorrindo para a Vida por uma semana, falando sobre ansiedade, né? Então ouve lá tem orações, tem um caminho, né, que vai ser mais completo para eu te oferecer, porque aqui a gente não tem tanto tempo, né? Tá certo? Olha só, outra mensagem aqui também. Uma filha, não vou identificar, vou ouvir primeiro o teor da mensagem, que pelo Instagram ela está dizendo: tenho 39 anos e 2 filhos, um menino e uma menina. Fui casada por 11 anos, me separei há 1 ano e 2 meses. Nesse período, voltei a morar na casa dos meus pais, padre. Fiquei na casa deles por 6 meses. Em dezembro, consegui alugar uma casa na rua da minha mãe e começar uma nova vida com o meu filho.
com os meus filhos. Desde janeiro, meu ex-marido vem me procurando. Acabei ficando com ele várias vezes e agora me veio a notícia que ele namora uma moça que trabalha com ele, que quando éramos casados, ele sempre reclamava dela. Padre Adriano, estou totalmente sem direção, pois sempre tenho esperado que ele volte, né, que ele será restaurado, mas a cada dia que passa ele está pior. Padre Adriano, me dê uma orientação, uma palavra, uma oração, estou sem chão. Desde já agradeço a sua atenção. São sempre palavras de consolo para o meu coração, as suas palavras. Filha, eu não citei o teu nome aqui por respeito, você não pediu, né? Mas eu não citei. Olha, é uma situação complexa, né? Foi seu marido que escolheu sair. Eu acho que é válido, sim, sobretudo se vocês contraíram um matrimônio, você lutar pelo seu relacionamento, você tentar reconstruir essa relação, mas também, sabe, vai rezando, não desista de lutar, de clamar a Deus, mas também, filha, você precisa ir conversando com ele, sondando essa situação, né? Porque não dá também para você agora agir como namorada dele e a mulher agir como a esposa e vai ficar essa confusão até quando? E tem gente que é sossegado mesmo, que é safado, me perdoe a palavra, e gosta de ficar nesse samba, né? Só que também chega uma hora que você precisa se valorizar se o negócio continua descambado assim, né? Vai percebendo, conversa com ele, reza muito, pede a Deus sinais, pede a Deus para te orientar, para te conduzir nessa situação. A gente tem que aprender, gente, antes de tomar uma decisão que seja intensa, que tenha consequências ali na nossa vida, a gente precisa aprender a rezar primeiro, né? A gente precisa aprender a escutar a Deus, a pedir a Deus para nos mostrar a verdade, mas não é uma oração. A gente tem que fazer uma campanha de oração, um tempo de oração. Eu gosto tanto desses propósitos de oração, né? A pessoa que por 9 dias se levanta às 3 da manhã para rezar o terço, a pessoa que faz o jejum de Daniel, a pessoa que se compromete a fazer uma novena, rezando o terço mariano, ou mais terços ali, o rosário talvez. Muitas vezes a gente precisa entrar num propósito de oração, num tempo de oração, para que Deus nos guie, porque é uma coisa séria. Mas reze, pede a Deus inspiração e observe, se ele continuar nesse carnaval, minha filha, ele decidiu sair de casa, ele já não bagunçou tudo, então bota um ponto final nesse negócio, né? Se valorize. Claro, eu sou sempre a favor da família, mas se o negócio já acabou e agora ele está te usando como a namoradinha dele, quando ele se sente carente, está te procurando só para o sexo, né? Pô, aí também não dá, né? É preciso se valorizar, é preciso se respeitar na situação, né? Quero chamar uma mensagem via WhatsApp aqui para nós. A Joana já me disse aqui que chegaram mensagens para nós. Padre, boa noite. Tenho temperamento colérico melancólico e sinto que sou uma pessoa extremamente rancorosa. Sei que preciso perdoar as pessoas que me fazem mal e peço muito a Deus a graça do perdão. Mas, para mim, padre, é muito difícil perdoar. Tenho 35 anos e tomo um mix com 3 antidepressivos diferentes e um ansiolítico. O temperamento pode ser um ponto importante ou negativo na formação da nossa personalidade. Tem 2 ou 3 perguntas no meio. Segura para mim, Joana, aqui, essa tela, porque eu vou retornar. Então, veja bem, filho, é interessante você perceber as predisposições ali do seu temperamento, né? De fato, o temperamento colérico com melancólico, se não trabalhado, se não elevado pela virtude, se não trabalhado com a graça de Deus, com a oração, com o ataque ao defeito dominante, desenvolvendo ali a virtude, né? Oposta ao orgulho, no caso, que é a humildade, ele pode causar estragos e pode levar você a uma imaturidade de base e pode levar você também a andar para trás no processo da sua santificação pessoal. Mas veja bem, é difícil eu dar vou usar esse termo, né, um diagnóstico espiritual aqui, porque eu não estou olhando para você, não estou ouvindo você, os contextos da sua história. É claro que o temperamento interfere, mas ele não define. Então é preciso começar a reagir e atacar, né? É um ato de humildade o perdão. Claro que o perdão não é de uma hora para outra, ele é gradativo, né? E às vezes existem as predisposições do temperamento, mas às vezes existem também os vícios, né? Que não são predisposições temperamentais, mas que são fruto de hábitos repetidos, maus hábitos repetidos, né? Então é preciso observar.
Por que eu tenho de onde vem esse rancor? É só do temperamento? Ou será que são de feridas abertas dentro de mim? Tem muita gente que é rancorosa, por exemplo, porque elas cultivam aquela mentalidade de falta. Ou seja, inconscientemente na cabeça da pessoa, ela interpreta como se sempre tivesse faltando algo para ela. Como se a vida sempre lhe tivesse devendo algo. A vida está me devendo, Padre. Então a pessoa, quando ela vê alguém prosperando, por ela sentir que está faltando algo para ela, por ela sentir que ela é menos, ela se revolta, porque alguém tem, ela não tem, porque alguém conseguiu, ela não conseguiu. É um problema de conversão e é um problema também de amadurecer, né? Essa autointerpretação diante da vida. A vida não deve nada para você, com todo respeito, filho, filha, eu digo, você não é uma vítima, você não é menor que ninguém, né? Não estou falando só para essa pessoa, estou falando em geral, né? Para os filhos e filhas que rezam comigo, que me acompanham agora. Então é preciso entender o que está na base desse comportamento. É só o temperamento? Se é o temperamento, o padre já deu a receita. Cultivar a humildade que se manifesta na oração. Rezar por alguém com o qual você está magoado já é uma maneira de mostrar para Deus e para você mesmo que você quer perdoar essa pessoa. E você, através da oração, da decisão de perdoar, você vai fazendo progressos consistentes, gradativos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você toma um mix de 3 antidepressivos diferentes e um ansiolítico. Olha, eu não sou psiquiatra e nem quero entrar nessa questão, mas, gente, a gente está viciado, a nossa geração, em tudo tratar com remédio. Nem tudo é necessário intervenção medicamentosa, tá? Se puder fazer uma boa direção espiritual, uma terapia, talvez com alguém que trabalhe com a terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar as raízes de alguns comportamentos, né? Isso pode ajudar. Claro, se é um caso de desequilíbrio orgânico na química neural, o medicamento ele vai contribuir significativamente. Agora, se não é, nem sempre é preciso se empanturrar de remédio, porque você está só adormecendo ali, entorpecendo o sintoma, mas não está chegando na raiz, né? Lembra da analogia que o padre usou no começo do programa falando da dor de dente? Se você está sentindo uma dor em todo o crânio, aqui nos ossos, na mandibulares, em toda essa articulação, e se você toma remédio para mandíbula, para dor de cabeça, mas não percebe que a infecção é no dente, não adianta. Então é preciso atingir a raiz do que te leva a esse comportamento, tá, filho? Mas olha, a oração é importante, a humildade, cultivar virtudes. A gente precisa cultivar virtudes. Isso é muito importante, tá certo? E é claro que o temperamento é muito importante para a construção da nossa personalidade, né? Dentro da personalidade está o temperamento, está o caráter, estão elementos ali que formam o nosso jeito de ser no mundo, de estar nas relações, de interagir com o criado, com as pessoas, com as realidades, né? Joana, se tiver... Olha, eu quero agradecer a minha equipe. Que mensagem fantástica que elas separaram aqui. Se tiver mais uma mensagem, já separa aí para mim. Olha só, estou recebendo várias mensagens aqui pelo Facebook também e pelo Instagram. Está aparecendo aí para você, já vai aparecer o endereço aí, virtual, né, do Instagram e do Facebook. Padre, não me identifique. Perdi meu pai, que era tudo para mim, e veio em seguida o diagnóstico de Alzheimer da minha mãe. Tive que deixar o emprego que estava há 10 anos e hoje vivo 24 horas cuidando da minha mãe, sozinha, devido à Covid, toda a família sumiu. Padre, estou me identificando com essa personalidade colérica que o senhor está falando agora na TV Canção Nova. Esse temperamento eu quero me livrar. Não sei se foi por conta de ter que resolver tudo sozinho e meus irmãos se afastaram de mim. E só vem a mãe por 10 minutos. Me ajuda, padre, por favor, reze por mim, pois tenho medo de perder minha mãezinha e ficar sozinha, já que nem namoro eu posso ter na atual conjuntura. Está me apavorando esse medo no meio desse luto. Estou pedindo a Deus que me leve com a minha mãe. Padre, às vezes me revolto e questiono a Deus e a minha fé fica abalada, pois o hospital que eu trabalhava era de madres e hoje não consigo mais ter esse contato, né? Olha só, filha, veja bem, essa situação que você está vivendo, eu não sei se você tem o temperamento colérico ou se essa situação está gerando em você
reações coléricas. Porque o que é o temperamento, gente? A gente tem que diferenciar aqui. O temperamento é como as coisas acontecem dentro da gente. É a predisposição natural, biológica, para nós reagirmos às realidades. Existe aquele chamado efeito camaleão, né? Você já ouviu falar? Que é a pessoa que no ambiente ela age de um jeito, no outro ela age do outro, com o patrão ela reage de tal forma, com a mãe ela age de tal forma. Isso é uma adaptação externa para sobreviver aos ambientes, né? Mas o temperamento é como as coisas acontecem dentro. Talvez a pessoa está tendo reações coléricas, mas internamente ela é sanguínea com melancólico, ou colérico, ou fleumático com sanguíneo. Então, essa situação, ela é uma situação estressora, ansiogênica para você, né? E se você não cuidar, ela pode se tornar psicopatogênica com o tempo, né? Você precisa prestar atenção e tentar cuidar de você nessa situação. A situação em si já é estressante, né? É claro, pelo que eu percebi, você é profissional da saúde, por isso que você trabalhava no hospital, você falou aqui, né? Você tomou a frente, a dianteira aí no cuidado com a sua mãe. E meus sentimentos pela perda do seu pai, não é fácil perder. Você perdeu seu pai há pouco tempo, como você disse, você o amava muito, era muito apegada, e você não foi ainda capaz, não teve condições de elaborar esse luto dentro de você por causa da situação que está te exigindo. Morreu, mas tem a mãe, que foi diagnosticada com uma doença degenerativa, que depende dos seus cuidados, né? Mas filha, você precisa trabalhar para tirar um pouco essa carga que você está se impondo. E qual é essa carga? É essa ansiedade e esse medo que estão sendo extremamente estressores para você. Olha, eu sei que é difícil, né? Mas a gente tem que entender que a vida da gente está na mão de Deus. E que a gente não vai controlar o futuro. E a gente precisa desenvolver cada vez mais através da oração, da leitura da palavra de Deus, essa confiança filial que nos vai levar a um abandono em Deus, a descansar em Deus, mesmo no meio da tempestade. Através da oração, da comunhão com Deus, acontece algo fantástico. A gente entra na tempestade, mas a tempestade não entra em nós, né? Você está no meio da tempestade, mas nem sempre essa tempestade tem que estar dentro de você, te definindo. Então está na hora de você, mesmo na correria dessa rotina aí, separar um tempo para você rezar, para você falar com Deus. Separar uma coisa da outra. Agora, talvez não seja a hora de você pensar em namorar. Ai, padre, eu não consigo namorar, minha mãe morreu, minha mãe está doente. Separa. Meu pai morreu, minha mãe está doente. Separa. Uma coisa é a morte do seu pai. É natural você sentir. Outra coisa é você cuidar da sua mãe. E outra coisa é o seu estado de vida. Não embola tudo num saco só. Senão você vai se confundir, vai se impor essa carga de medo, de ansiedade, de tristeza. E claro, a pandemia de coronavírus está diminuindo exponencialmente no Brasil. Então, talvez seja a hora de você conversar com seus irmãos, né? Dizer, olha, eu estou estressado, eu estou agindo como colérica. Talvez você tenha o temperamento mesmo, ou talvez você esteja reagindo como colérica por causa da situação. Então, é hora de conversar, dizer, olha, gente, vamos resolver isso. E eu conclamo você que é filho. Às vezes a pessoa acha que porque tem um irmão solteiro, ele só tem que cuidar. Não, claro, se ele está solteiro, ele pode morar com a mãe, um profissional de saúde, mas a mãe continua sendo mãe de todos, né? Todos os filhos precisam se responsabilizar pelos pais idosos, todos. Eu acho tão interessante, às vezes, uma freira um dia chegou em mim e falou, padre, meus irmãos ligaram exigindo que eu volte para cuidar da mãe doente, porque eles têm trabalho e família. Eu falei, você não tem, não. Você saiu de casa para ficar de férias, né? Você não é uma freira, você não tem um compromisso com Deus. Agora eles acham que você é menos porque você não ganha o dinheiro que eles ganham. Então, porque você não tem a conta gorda, você não é digna de ser respeitada na sua escolha. Todos os filhos têm que cuidar da mãe. E freira e padre não é desocupadão que não tem nada para fazer, que saíram viajando no mundo por falta de ocupação, né? Pelo amor de Deus. Então é preciso repartir, claro. Mais uma vez eu digo, você é solteiro e você é profissional da saúde, num tempo de pandemia, é claro que vai sobrar, entre aspas, para você, né? Você tem condições de dar uma atenção, mas é preciso dialogar e a família precisa ser unida nesse momento, sobretudo nesses momentos difíceis, né? Quero chamar então mais uma mensagem via Instagram. Rose, se tiver mais um pouquinho de água, eu aceito. Instagram não, desculpa, via WhatsApp. Enquanto isso, eu vou aqui ler essa mensagem. Boa noite, padre. Qual é a melhor maneira do colérico exercitar a calma? Primeira delas,
é aquilo que a gente chama de vida interior, né? O colérico precisa ter vida interior. Precisa ter vida interior. O que é vida interior? É cultivar essa comunhão com Deus. Porque é Deus que vai acalmar você. É Deus. O que é ser manso? Um cavalo manso é aquele que aceita a mão do dono, né? Que se deixa amansar pelo dono. Que se deixa amansar. Então, na oração, Deus vai nos amansando. Você que tem essa tendência irascível, tendência à ira, tendência a reagir de maneira intempestiva, a oração ajuda muito. Mas também o autoconhecimento. E eu dizia hoje no Sorrindo para a Vida que é o autoconhecimento, como dizia Santa Teresa d'Ávila, o melhor autoconhecimento que existe é aquele que vem da oração, através do qual Deus vai nos revelando a gente mesmo, né? Então, você se conhecer, você sabe que você tem estupro em culto, que se você entrar numa briga, você não vai sair enquanto você não ganhar. Então, se a tua esposa falou uma coisa, não entra na briga. Porque você sabe que se você entrar na briga, depois quem vai ser prejudicado é você. Você vai brigar, você vai bater na sua ideia até o fim, e tudo bem, a tua esposa vai concordar para você deixar de montar na cabeça dela, só que depois ela vai ficar chateada com você, vocês tinham um programa juntos que vocês iam fazer, já não vai ser legal, quem perde é você, né? Então se conheça, pisa no freio, o carro tem freio e tem acelerador. Tem hora que a gente tem que acelerar, mas tem horas que a gente tem que pisar no freio. Não fala na hora que você está com raiva. Conta até 10 antes de reagir. Reza mais. Por que não ler os escritos de São Francisco de Sales, santo da doçura, né? Eu sou fã de São Francisco de Sales porque, olha, homem de verdade para mim, vou ser honesto, eu escrevi o livro Como Curar e Restaurar o Masculino, um livro para os homens, eu estou pegando pesado com os homens aqui, vou continuar. Homem de verdade para mim não é um cara que é dominado pelo instinto sexual, que parece um fraco molenga, que não sabe se controlar, que não sabe rezar, que não sabe buscar santidade. E mulher também. Homem de verdade é como São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele era bispo. Imagina quantos problemas. Era um médico também francês, muito inteligente. Se converteu, se tornou bispo. Mas eles dizem que ele tinha uma ira. Você já deve ter ouvido essa história. Diz que quando alguém chegava para falar com ele, que falava alguma coisa assim, pessoa lenta demais, diz que ele sentiu uma raiva, só que ele fez o propósito de, ao invés de brigar com a pessoa, ele arranhava debaixo da escrivaninha, da mesa dele, e ele descontava toda a raiva ali. Ele dizia: eu vou ferir a mim mesmo, mas não vou pecar, porque eu amo a Deus e eu quero fazer o bem, eu quero ser manso. Quando ele morreu, foram ver a escrivaninha dele embaixo, toda arranhada pelas unhas dele, afundada, porque ele era homem de verdade. Ele catou o touro pelo chifre. Eu não vou ser dominado por esse temperamento, não vou ser dominado por esse desequilíbrio. Eu vou jejuar, eu vou rezar, eu vou me submeter a Deus, porque eu sou homem, porque eu sou mulher de verdade. Homem e mulher de verdade não é o que sai pegando todas aí não, tá? Mas é o que tem coragem de pegar a si mesmo, né? De se dominar, de colocar a rédea no cavalo que está indomado dentro de você aí, viu? Tua vida talvez está uma bagunça, porque esse bendito desse cavalo aí está indomado dentro de você. Vamos colocar rédea nesse negócio? Vamos começar a jejuar, a rezar, a ser homem forte, firme, como Deus te criou para ser, um homem que Deus sonhou, a mulher que o coração de Deus sonhou. Vamos começar? Vale a pena. Quando a gente se exercita na virtude, a gente domina aquilo que é ruim, melhora aquilo que é defeito, né? Vai pouco a pouco transformando essas predisposições negativas naturais e vai minimizando o que é ruim e potencializando o que já é bom. Gente, você que está acompanhando na reprise, o programa da reprise infelizmente acaba aqui, então o padre vai dar a bênção, mas você nos acompanhando na terça-noite, agora, na terça-noite, temos meia hora de adoração diante do Senhor eucarístico, diante de Jesus na Eucaristia, e Deus vai fazer muito. Permaneça aí, você que está na terça-noite, vamos rezar juntos. Tenho certeza que Deus vai fazer no teu coração. Você colérico, você nervoso aí, né? Belicoso também é outro nome. Se coloque diante de Jesus, deixa Ele amansar você, dá o coração dele manso e humilde para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Francisco de Sales, todos os santos coléricos, desça sobre você, tua vida, teu coração, te transformando, te domando, te dando um coração como o de Jesus. Que desça também sobre a água para que se torne um sacramental, os objetos de cunho devocional, e permaneça para sempre.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Para ser feliz. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar na tua presença, de glorificar o teu nome. Que privilégio, Senhor, estar aqui contigo. Que privilégio poder te olhar nos olhos. E já no começo dessa adoração, Senhor, eu quero te apresentar quanta gente que pede oração aqui. Eu rezo pela Verônica Carvalho, a Débora, a Sil Teixeira, a Adriana Rodrigues, o Norton, a Jaqueline Fátima, todos esses que mandaram mensagem pelo Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, a Paula Dalazen, a Jaqueline Fátima, o Gabriel Passos, a Teba Torrejon, de fora do Brasil, a Janina Neves. Rezo também, Senhor, pela Natália Rosa, a Sandra Regina Pires, a Daniele Zamboni, tantos filhos e filhas, Senhor, sofrendo, o Adriano Rezende, o PH Vidal, a Lorena Carvalho, a Lê Oliveira, a Maiara Alves, a Marizane Dias, Luiz Carlos Paul, Solange Salles, Maria Lourdes Naves, a Iraci Catalunha, o João, a Jo David, a Vitória Lima, a Karen Santos, a Ana Matos, a Maria Imaculada Pereira, todos que mandaram mensagem para nós, Senhor, os pedidos, as intenções, os impossíveis, nós entregamos a Ti agora, Jesus. Nós adoramos o Teu nome e pedimos, Senhor. Hoje, falando do temperamento colérico, nós Te pedimos, Jesus, vem nos amansar. A gente precisa, Senhor, nós precisamos nos dobrar, nos curvar diante de Ti. Vem nos amansar, Senhor. Eu rezo pelos filhos e filhas que têm esse temperamento colérico, Senhor, que sofrem com esse temperamento. Quanta gente sofre com esse temperamento.
temperamento colérico que muitas vezes também leva a uma impulsividade, não tanto quanto o sanguíneo, mas que também leva a pessoa a ser impulsiva, a reagir de qualquer forma, a falar sem pensar, a entrar em combates desnecessários, a humilhar os outros, a passar por cima. Muitas vezes, Senhor, existe o temperamento, mas também muitas vezes, como eu dizia, existem feridas dentro da gente, da nossa história, que fazem a gente reagir assim, de maneira enérgica demais, porque no fundo a gente não se aceita ainda o bastante. No fundo a gente não entendeu que independente de como a gente foi concebido, em que contexto, o Senhor nos quis, o Senhor nos deu a vida e nós somos uma bênção. Muitas vezes a gente não aceita aquilo que a gente é e a gente, por essas realidades em conflito dentro de nós mesmos, acabamos projetando esse azedume sobre o mundo, sobre os outros. Vem nos amansar, Senhor. Vem curar as causas profundas da nossa ira. Vem harmonizar tudo que está desarmônico dentro de nós. Vem curar as causas profundas da nossa impaciência. E se trazemos esse temperamento colérico, vem domar esse ímpeto. Nós submetemos, Jesus, ao Teu senhorio, a Ti, o nosso temperamento. Vem domar o nosso temperamento colérico. Vem domar o ímpeto, a sagacidade. Que nós sejamos tudo isso, que quem é colérico seja tudo isso e tenha todas essas habilidades, mas tudo submetido a Ti, com humildade, incorporando o Teu caráter na vivência do amor, da caridade, sem passar por cima dos outros, sem humilhar quem é menor, quem é mais fraco, quem sabe menos. Toca nos corações dos coléricos, dê a eles sensibilidade, respeito pelo próximo. E esse temperamento é lindo, Senhor, tem muitas coisas lindas. Traz à tona o que já é bom, Senhor. Potencializa o que já é bom dentro da pessoa. E aquilo que não é tão bom, toca, Senhor. Aquilo que está em desordem, toca, cura. Se há excesso de ira, se há excesso de raiva, se há desarmonia, toca agora. Acrescenta o que está faltando, retira o que está sobrando, Senhor. Cura esse coração magoado, esse coração raivoso, rancoroso. Liberta esse coração de rancor, de mágoa, de ódio, de apego à picuinha, desse ser justiceiro, uma justiça ao seu próprio modo, porque o justo de verdade é só o Senhor, Jesus. Só o Senhor vê todos os ângulos da questão. Vem nos tocar, Senhor. Vem nos curar. Vem nos libertar. Venha amansar a fera dentro de nós. Venha ordenar os nossos instintos e desejos desordenados, desequilibrados. Shibiriala masuri kanarala maria laba. Kibiriala maria laria laria la. Kibiriala hora labaria la. Shibiriala masuri kandarala ba. O Senhor vem falar de modo especial a você nesta noite que se pergunta, mas como, por onde começar? E é bonito porque o Senhor vem dizer a você que a tomada de consciência é o primeiro passo. Essa coragem de você olhar para você, de você se assumir naquilo que você é, mas sobretudo desejar esse tempo novo, de equilibrar o seu temperamento. O Senhor lhe dá a graça de entender que não são pessoas que você tem que responsabilizar pelas suas condutas, mas é você, dentro daquilo que você precisa mudar, dentro daquilo que você precisa crescer, dentro daquilo que você precisa lutar, como o Padre foi trazendo, São Francisco de Sales, porque o que agrada a Deus é a disposição de viver uma autêntica conversão. Como o Senhor se volta e se inclina para um coração que anseia ser novo, ser transformado. E nós sabemos que o que transforma o nosso temperamento é a graça de Deus. Não conte com as suas forças humanas, e o Padre tão bem trouxe.
que o temperamento colérico requer uma dose forte de humildade. Peça, você que está prostrado agora, ajoelhado diante do Senhor, esta graça, esta virtude tão necessária para o seu temperamento, para o meu temperamento, para o nosso temperamento. A humildade, que é a rainha das virtudes. É a partir daí, desse desejo de dar uma resposta nova, que o Senhor venha em auxílio com a sua graça. Reconheça na presença do Senhor que sozinho você realmente não consegue. Mas onde há a graça de Deus, há um milagre da transformação. Deus tudo transforma a partir da graça, a partir do poder do Espírito Santo. Peça a Deus esta graça, meu irmão. Peça a Deus esta graça, minha irmã, de um temperamento transformado pela poderosa ação do Espírito Santo de Deus, que tudo pode na sua vida, no seu temperamento. O Senhor está tocando pessoas que estavam com a mente muito agitada hoje. Sua mente estava muito agitada, muito. O Senhor está tocando a tua mente agora, tirando um peso de sobre a sua mente. O Senhor também está libertando pessoas que estavam se sentindo culpadas, que se identificaram com a questão do temperamento colérico. Mas, filho, não se culpe, filha. Reconheça o que você precisa melhorar, confesse os pecados que precisam ser confessados e cultive a humildade. O primeiro passo da humildade é reconhecer: sozinho eu não consigo, eu preciso de Deus. Sozinho eu não consigo, eu preciso que Ele venha me amansar, me adestrar. Sozinho eu não consigo, eu preciso de outras pessoas. Preciso do exemplo de São Francisco de Sales, um colérico, São João Bosco, outro colérico, Santo Inácio de Loyola, um outro colérico. Eu preciso da oração dos irmãos. Eu preciso buscar direção na palavra. A humildade é a virtude que nos salva. É interessante que a arma, eu dizia esses dias também no programa, a arma do diabo, quando ele decidiu romper com Deus, Lúcifer, o anjo da luz, foi o orgulho e a rebelião. E a arma do arcanjo poderoso que combateu pelos exércitos de Deus foi a humildade. São Miguel arcanjo. Micael, do aramaico, quer dizer quem como Deus. Ou seja, quem sou eu para me rebelar? Porque quem é como Ele? Ele é grande, Ele é maior, eu vou servi-lo. O inimigo disse: não servirei. São Miguel arcanjo respondeu: quem como Deus? Ou seja, a quem eu poderia servir se não a Ele, o poderoso, o Rei, o Criador? Então, o primeiro passo da humildade é reconhecer: Senhor, eu preciso. Sozinho eu não consigo. Me ajuda. Você colérico, você que foi cabeça dura, insistindo em ideias erradas, você que machucou muitas pessoas, que passou por cima dos sentimentos do seu esposo, da sua esposa, que não entendeu o seu filho, se prostre agora diante de Jesus e peça, e diga: eu me submeto a Ti, Jesus, vem me domar, vem me amansar. Às vezes a gente precisa fazer essa oração: vem me adestrar. Eu sinto que o Senhor também está libertando pessoas que, a palavra que me vem é essa: você tem vivido uma distração espiritual, uma distração. Você não consegue ouvir Deus, você não consegue se conectar com Ele. O Senhor agora está resolvendo isso dentro de você, está reconectando você com Ele, te libertando dessa frouxidão, dessa mornidão, dessa distração espiritual. Eu sinto também pessoas sendo curadas. Você que estava sentindo uma dor na barriga, preocupada de ser um tumor, de ser uma coisa horrível, porque nenhum médico descobriu o que era. Jesus está curando você agora. Pessoas agora estão recebendo uma profunda paz da parte do Senhor. Uma profunda paz. O Senhor derrama sobre você agora. Eu quero confirmar essa palavra paz, porque o Senhor me dava a imagem de uma partitura. E é interessante que essa partitura ela era de difícil execução, porque a maioria das notas na figura rítmica eram
Semicolcheias, para quem estuda música sabe que são figuras de rápida execução. E essa partitura tinha muitas semicolcheias, notas rápidas, vivas. Porém, essa partitura seguiu com alguns compassos em pausa. Vários compassos com pausas. E na música a pausa é silêncio. Mas nem por isso a música deixa de acontecer. A música está acontecendo no silêncio. E é interessante porque Deus fala ao meu coração que Ele permite nesta hora e concede nessa hora a muitas pessoas essa reconciliação com o silêncio. Esse silêncio que começa também no externo. Você que se vê acumulado, sobrecarregado de muitas coisas e muitas coisas que estimulam em você essa agitação. Essa partitura cheia de notas rápidas e rápidas e rápidas. Mas o Senhor vem colocando pausas na sua partitura. Essas pausas que vêm te fazer reconciliar com o silêncio e fazer essa experiência da paz interior. Essa paz de um coração que experimenta essa habitação do próprio Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realiza. Te agradeço. Pessoas também estão sendo despertadas para a necessidade da oração. Pessoas que só assistiam a Canção Nova de maneira passiva, sempre como um consumidor. O Senhor está despertando a sua consciência agora para a realidade do combate espiritual. Você precisa rezar mais, fazer propósitos de oração pelos seus filhos, pela sua família. O Senhor te quer combatendo. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E você recebe agora essa bênção com o Senhor, que sela em você tudo o que Ele fez nessa noite. E muito mais do que aquilo que foi proclamado aqui o Senhor fez. Uma moça, uma mulher de nome Fernanda. Deus está tirando essa angústia do seu peito agora, Fernanda. E dizendo que Ele está agindo no que você rezou. Confie. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento